Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides, de língua portuguesa, e vamos entrar aqui na nossa quarta semana deste volume 3, tá? Distribuída aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, que nós denominamos PET, e esse volume 3 vai significar o quê? O nosso terceiro bimestre da nossa semana 4. Você aí, né, que está visitando o nosso canal, que está entrando aqui para ver essas atividades, lembrando que nós estamos utilizando aqui para os alunos que trabalham no sistema online. Tá certo, pessoal? Você que caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo. E nessa semana, galera, nós vamos continuar aqui com a compreensão e produção de textos, tá certo? E vamos entrar aqui com o tema que é o gênero graphic novel. O que é o gênero graphic novel, professor? Galera, é um gênero baseado nas histórias em quadrinhos, nos HQs. Tá certo? E aí você tem aqui essas histórias que foram adaptadas como Dom Quixote, Miguel de Cervantes, Os Lusíadas, olha a imagem dos Lusíadas aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Dom Casmurro, de Machado de Assis, também você está vendo essas imagens aqui, todas elas adaptadas para as histórias em quadrinhos. Às vezes você compra uma obra dessa e você tem a habilidade de entender melhor com relação às imagens, são as figuras, tá certo? E existem aqueles que compram as obras só com as escritas. Partindo disso, nós vamos trabalhar agora com as nossas linguagens verbais, não verbais, híbridas ou mistas. Então a nossa intenção é essa, tá certo? Então vamos prestar atenção aqui. Eu fiz esse resumozinho para que vocês possam entender o que significa essa parte da linguagem verbal, linguagem não verbal, dentro desse contexto, utilizando as histórias em quadrinhos, tá certo? As HQs. Quem não gosta, né? Eu adoro, tenho uma coleção enorme de histórias em quadrinhos, principalmente super-heróis. Então vamos seguindo aqui, galera. Nós vamos trabalhar aqui com vocês com esse quadro aqui dentro da tela, que nós vamos ver aqui o que significa a linguagem verbal. A linguagem verbal, vocês podem observar aqui do lado direito, onde está escrito não fume. Linguagem verbal, professor, eu achei que era para trabalhar só com verbos. Não, ela é a essência da fala, ela é a essência da sua escrita, tá bom? Eu quero falar alguma coisa escrevendo, então você tem que digitar, você tem que colocar os seus pensamentos ali. Por exemplo, quando você vai fazer uma redação, hein? Ela é uma linguagem verbal ou não verbal? Ou é uma linguagem mista? Com certeza ela vai ser uma linguagem verbal, porque você está utilizando seus pensamentos, os seus conhecimentos prévios, conhecimento do mundo, diante do assunto e do tema que você está colocando ali no papel, a escrita. Então a linguagem verbal é a escrita. Olha o exemplo aqui, não fume. Já a linguagem não verbal, pessoal, ela utiliza são os símbolos, as ilustrações, placas, desenhos que não aparecem, digamos assim, a pronúncia escrita nos balões ali, tipo as histórias em quadrinhos, às vezes aparece só imagem, mais nada. Então ele passa a ser uma linguagem não verbal. Então essa linguagem não verbal, olha esse exemplo aqui, proibido o quê? Não fumar. Tá certo? Então ele está dando esse aviso para você. Uma característica muito simples da linguagem não verbal são os sinais de trânsito, né? Sinais de trânsito. Então tá lá o semáforo, tá certo? Aquelas placas, tem alguma indicação vire à esquerda ou vire à direita, né? Tanto faz. Então você tem que prestar bastante atenção nesses detalhes, tá certo? Então linguagem não verbal. Qual que é a linguagem não verbal? É aquela que não tem escrita nenhuma. É imagem, símbolos, um desenho, algo abstrato, tá certo? Olha esse exemplo aqui. E abaixo aqui nós temos a linguagem híbrida ou mista. Galera, essa é a mais fácil, por quê? Porque a linguagem híbrida ou mista geralmente é utilizada muito para os marketings, né? As propagandas, aparece lá uma venda de sapato, um computador, uma televisão e as escritas, tá certo? Tentando convencer o futuro cliente, né, a comprar aquele produto. Então, é uma linguagem híbrida, é uma linguagem que vai misturar a não verbal com a verbal, tá certo? E aqui você tem as duas misturadas, ó, a plaquinha, tá, que é uma linguagem não verbal,
com a escrita, que é uma linguagem verbal. Tranquilo até aí? Sem estresse, tá? Pause o vídeo, ouça novamente a explicação para ficar mais fácil para você. Bora lá? Seguindo aqui, pessoal, nós temos agora um texto do Aloysio de Azevedo, tá? E esse texto aqui, o primeiro ponto aqui é uma linguagem verbal, tá certo? É uma linguagem verbal aqui. Aí ele vai dizendo aqui o título para você, que é um processo de adaptação de romance para uma graphic novel, exige muito dos seus autores. Para ilustrar esse processo, vamos ver um exemplo. Então, antecipei já dizendo para vocês que o exercício aqui que a pessoa propôs como exemplo, que ele trouxe um fragmento aqui, tá, do Aloysio de Azevedo, tá certo? Com relação ao João Romão. Observe a linguagem que está sendo utilizada aqui. Como é que eu vou transcrever isso por uma linguagem mais moderna, tá? Para que eu possa compreender. Então vamos ler aqui, ó. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro Botafogo. Percebe? Olha só. Olha a riqueza de detalhes aqui. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos. Então, o patrão estava devendo o João Romão e deixou para ele os pagamentos, tá, que estavam vencidos, e parece que ou ele deixou à venda para pagar o João Romão, ou algumas outras, digamos assim, bugigangas que o patrão estava devendo. Mas nesse caso aqui eu acho que ele deixou, foi a venda mesmo. Continuando. Nem só a venda com o que estava dentro, olha só, então foi a venda que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Além disso, ele recebeu a mais, né? Olha bem a linguagem que ele colocou com relação ao dinheiro, 1,5 conto em dinheiro. Tranquilo, pessoal? Viu que coisa interessante? Aí você lendo isso aqui, você que às vezes não tem um hábito de ler essas literaturas mais antigas, você vai falar assim, professor, eu não entendi muito o que ele quis dizer. Mas, se ele pegar essa escrita que está aqui e trouxer para a imagem, olha, você já consegue descobrir. Como eu fiz a primeira leitura, você vai perceber que essa linguagem foi colocada no HQ, na história em quadrinho, de forma com que a pessoa que está fazendo a leitura compreenda e veja as imagens, tá? O João Romão está cansado, está aqui, trabalhou demais, tal, mas vamos ver. Olha bem essa linguagem que o camarada colocou aqui, dando uma introdução. João Romão trabalhou dos 13 aos 25 anos numa taverna no bairro do Botafogo. Viu? Que ele falou bairro do Botafogo. E aqui ele disse nos refolhos do Botafogo, né? Do bairro do Botafogo. Ele colocou algo mais, tá certo? E aí ele vem, né? Acabou recebendo a venda como pagamento dos salários atrasados. Então ele colocou aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Ele deixou em pagamentos de ordenados vencidos, olha como é que é a riqueza, né? E nem só a venda com o que estava dentro da venda também. Ou seja, tudo que o patrão estava devendo para o João Romão, ele quitou. Inclusive entregou até a venda. Viu coisa interessante? Percebe que a linguagem modificou. Aí você observando essa imagem, que é uma história em quadrinho, né? Você passa a, agora eu estou entendendo, agora eu já estou sabendo qual que é o significado da história, professor. Tem pessoas que gostam de comprar livro, levar a imaginação. Tem pessoas que gostam de comprar histórias HQs e vai juntando a imaginação com as imagens que estão ali. Tá certo? Então vamos para as nossas questões aqui agora. Aqui, pessoal, ele faz apenas uma pequena introdução, uma explicação com relação a essa imagem. Aí ele diz o seguinte, veja que interessante a forma como Ivan Jaffe faz a adaptação do trecho do romance O Cortiço, escrito originalmente por Aloysio de Azevedo. Por meio da linguagem híbrida, Jaffe consegue passar a mensagem, tal como ela foi apresentada por Azevedo. Tranquilo? Viu? Foi simples, tá? Agora, vamos lá? Agora que já vimos um pouco sobre o assunto, vamos fazer uma atividade de fixação.
ou seja, uma pergunta, né? Vamos fazer uma atividade de fixação? Perdão aqui. Galera, é o seguinte, para os nossos alunos que trabalham online, essas atividades estarão dentro de um formulário, questões de perguntas, imagens, basta você entrar lá no nosso Google Classroom, tá? Liberado aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, e aí você vai estar respondendo essas atividades lá. Para os alunos que estão pegando esses PETs, né, que são impressos, aí vocês vão ter que deixar lá na escola de vocês para que o professor possa pegar, fazer uma análise e dar a nota. Para quem gosta, né, trabalha com a tecnologia, a nota já sai automaticamente, olha só que legal. Com o gabarito ainda, viu? Então, atente-se para isso. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo. Nessa atividade aqui, pessoal, deixa eu descer aqui para depois, para não atrapalhar vocês. Ele diz o seguinte, os emojis foram criados, né, em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar, presta atenção, que ele está pedindo a forma correta, tá? Galera, dentro dessas imagens aqui, claro que muitos alunos nasceram plugados, né, ó, com o nosso, o nosso HDMI colocado aqui na nuca. Então, muitos de vocês já nasceram nessa era digital. Já compreendem o que significa cada uma dessas imagens aqui. Isso aqui passa a ser o quê? Uma linguagem verbal ou não verbal para vocês? O que vocês acham? Olha que pergunta interessante. Você tem as imagens que demonstram alguma coisa. Olha só que coisa legal, tá? As expressividades dos emojis e os sinais que são dados com as mãozinhas aqui. Aí temos um livro, né? Alguma coisa para pintura, tal, um coração quebrado. Isso aqui vocês já estão sabendo o que significa, tá bom? Essa é a imagem que ele está te pedindo agora. Vamos ver aqui o que ele está falando? Aí vem as questões da letra A até a letra E. Galera, só para dizer para vocês, isso aqui é uma aula para explicar para vocês com relação a essa atividade que nós estamos fazendo, tá? Fica fácil de você poder descobrir agora, com relação a essas questões, o seguinte, letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Será? Letra B. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. Será? Letra C. Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Veja bem, os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Está falando aqui, ó, presta bastante atenção, porque cuidado com a pegadinha, viu? Ele fala linguagem verbal. Continuando aqui, tá certo? Bora lá, marcar tudo de novo. Ele diz o seguinte, letra D. Os emojis são sempre utilizados como emoticons, né? Será que não é errado aqui? Não, deve ser emotions, né? Outro tipo de linguagem não verbal. Mas ele não, ele colocou emoticons. Para mim é nova essa palavra aqui, mas tudo bem. Essa letra C está correta, letra D está correta para vocês? Ele fala outro tipo de linguagem não verbal. Eu sinceramente nunca ouvi isso aqui, tá? Vamos lá para a letra E. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Olha a pegadinha, cuidado. Aqui ele fala os emojis e aqui ele já fala pela ordem das palavras. Se está na sua cabeça qual que é o significado do emojis, né? Qual que é a finalidade deles? A comunicação deles é através de quê? É através de imagens, através da escrita, ou ele mistura? O que você acha? Da letra A até a letra E. Se eu colocar aqui já, né, a expressividade que eu falei para vocês, tá fácil essa questão. Dá para você descobrir aqui, tá? Seria ela uma linguagem verbal, tá? Ele vai complementar uma linguagem verbal, porém, ele vai estar fazendo o quê? Expressando as emoções através das imagens, ou ele é uma linguagem mista, que vai usar a linguagem verbal ou não verbal, ou ele é uma linguagem verbal, ou simplesmente ele vai usar esse recurso aqui que eu não sei o que é, né? Essa questão até já descarto ela, ou ele vai utilizar
uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Olha só, galera, tem palavra por aqui? Acho que não, né? Então vamos lá. Então você vai responder essa questão. Tá fácil, viu? Tá muito fácil. Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui, ó, na questão número 2. Ele vai querer saber o seguinte: sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. O que significa isso? Vamos lá. Linguagem verbal você já sabe o que é escrita. Linguagem não verbal é aquela que vai transparecer as imagens, tá certo? As dicas que serão colocadas nas placas, alguma coisa assim, tá? Informações, lembra das placas de trânsito. Vamos item, por eliminação aqui? Será? Vamos lá. Gente, nessa questão 2 aqui, ele misturou tudo, viu? Então, você vai ter que descobrir qual que é que está correta. Vamos lá. Letra A. A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Nunca são? O que vocês acham? Letra B. Bora lá. Na letra B diz o seguinte: a linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Falou alguma coisa disso? Lembra bem, você sabe, linguagem verbal é aquela que é escrita, linguagem não verbal só utiliza símbolos, imagens. Presta atenção. Letra C. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. Galera, aqui pode até ser que ela é sempre culta, mas a gente pode colocar também que é uma linguagem voltada para a formalidade. Então, segue aqui aquela lâmpadazinha aqui na letra C. Bora lá, letra D. A linguagem não verbal não pode ser realizada nem com fala, nem com a escrita. Não é possível, né? Será? Tem alguma coisa aqui meio estranha. Na letra E, a linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista. Verbal pode ser chamada de linguagem mista, só ela? Pois utiliza diversas variantes da língua. O que vocês acham? Ela pode ser chamada de linguagem mista, a linguagem verbal? Veja bem que ele está falando sobre a linguagem verbal. Para ser mista, tem que ter uma outra aqui, não é? Então, você vai selecionar qual da letra A até a letra E está de forma correta na sua descrição. Viu? Está com alguma dúvida? Pause o vídeo e retome, ouça o que eu estava fazendo comentário de cada uma delas aqui. Tá certo? Bora lá para o número 3? Bora lá. Galera, aqui na número 3, diz o seguinte: abaixo você verá a apresentação de outra importante personagem de O Cortiço, Bertoleza. Então ele está se referindo dentro do Cortiço, esse personagem aqui, ó, Bertoleza. Tá certo? Então vamos ler sobre o Bertoleza. O que ele vai pedir para nós aqui? Bora lá. Bertoleza também trabalhava forte, a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. O que é afreguesada? Que vem do freguês, né? É o cliente. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês. Parecendo reais, né? Mas era moeda daquela época. E, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. O que vocês acham que é a alforria? Estão lembrados lá da parte da escravidão? Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Dá a impressão que a pessoa exerceu uma força além daquilo que o organismo desejaria, né? Poderia, e de repente ele pode ter dado um ataque cardíaco, uma falta de ar e faleceu naquele local. Tranquilo? Vamos ver o que ele vai pedir aqui? Aqui ele pede o seguinte: se você fosse o autor e tivesse que escrever o texto adaptado para graphic novel, então veja bem que ele quer que você escreva um texto, não é que ele quer que você faça desenho, não. Ele quer que você faça uma adaptação do que está escrito aqui, tá? Do que está escrito aqui, ó, para um texto mais formal.
Vocês estão lembrados do primeiro lá de cima que eu mostrei para vocês? Bora ver aqui. Olha lá, ó. Então, tinha um texto aqui, tá? Tinha um texto aqui, todo com uma linguagem um pouco mais antiga, que o cidadão fez uma adaptação para a história em quadrinho. Então, ele vai querer que você pegue esse texto que está aqui e faça uma adaptação, tá? Semelhante àquela imagem lá de cima, para o número 3, tá certo? Se você fosse para escrever, né? Como é que ele ficaria? Aí ele diz o seguinte: quais informações do texto original você acrescentaria? Reescreva o texto com mudanças necessárias. Então, foi isso que eu falei para vocês na número 3. Tá bom? Então, se você tem um hábito de leitura, se você tem um hábito de criações, então você vai fazer essa adaptação para, como se você fosse encaminhar esse texto para um desenhista, para ele poder colocar, né, um texto mais formal, que as pessoas do nosso século, né, século XXI, pudessem entender ou compreender o que realmente está sendo passado ali naquela historinha da HQ. Tranquilo, pessoal? Então, fica aqui um abraço do professor Eurípides com essas nossas aulas que estão sendo disponibilizadas aqui para vocês. Pause o vídeo, retome aí para que você não perca as nossas aulas. Um abraço para vocês, até mais.